Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Dando prosseguimento à nossa programação desta Semana das Dores, na qual todos os dias, assim que encerrada a Santa Missa, nós realizamos alguma oração e transmitimos também alguma oração, alguma realidade, alguma celebração de atividade de formação, enfim, de oração. Hoje, conforme divulgado, vamos fazer a Lectio Divina, a leitura orante da Santa Palavra de Deus. Vivemos dias difíceis por conta desta epidemia, do novo coronavírus, que infelizmente se alastra, e colocando às vezes todas essas realidades diante da vontade de Deus, se torna complicado, não é? Entender, e em momentos como estes somos quase que naturalmente levados a repetir, diante de Deus ou diante da nossa própria reflexão, da nossa própria meditação, a seguinte pergunta: mas se Deus é tão bom, por que estas coisas acontecem? Nada melhor do que recorrer à Santa Palavra de Deus e buscar luzes para, pelo menos, vislumbrar alguma resposta, algum alento, adiantando desde já que o sofrimento humano é um mistério para o qual certamente nós não teremos resposta neste mundo. A resposta para o sofrimento humano só pode ser lida num livro, e este livro é a cruz de Cristo. Um Deus que se faz solidário a nós no sofrimento é a resposta que temos para o nosso sofrimento. Por isso nós cantamos, Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. E nos salvará inclusive do medo e do desespero, que muitas vezes, em tempos como estes pelos quais nós atravessamos, correm o risco de fazer morada, infelizmente, em nossos corações. Peçamos, portanto, ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, a fim de que, iluminados e também inspirados, motivados, consolados, fortalecidos pela Santa Palavra de Deus, possamos continuar caminhando neste deserto, que não é apenas quaresmal, mas é também quarentenal, e atravessemos este período com a certeza que a Santa Palavra de Deus nos dá, de que Deus está no meio de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Para esta nossa experiência de Lectio Divina, eu convido a abrirmos a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 12 a 23. Atos 5,
de 12 a 23. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, nós cantamos. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos eram realizados muitos sinais e prodígios entre o povo. E eles ficavam todos juntos no pórtico de Salomão. Ninguém dos demais ousava juntar-se a eles, mas mesmo assim o povo os elogiava muito. E era cada vez maior o número dos que acreditavam no Senhor, juntando-se a eles homens e mulheres. Chegaram ao ponto de levar os doentes para as praças, em esteiras e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. E também das cidades vizinhas de Jerusalém chegava a multidão, levando os doentes e os atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Mas se levantou o sumo sacerdote, com todos os seus companheiros, ou seja, aqueles que faziam parte do grupo dos saduceus, cheios de inveja, pegaram os apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas à noite um anjo do Senhor, abrindo as portas da prisão, os levou para fora e lhes disse: vão e se apresentem no templo e anunciem ao povo todas as coisas que se referem a este modo de viver. Tendo ouvido isso, entraram no templo ao amanhecer e começaram mais uma vez a ensinar. Então o sumo sacerdote chegou com seus companheiros, convocou o tribunal dos judeus, o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando chegaram os que foram enviados, não os encontraram na prisão, e voltaram dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas em pé junto às portas. Mas, quando abrimos, não encontramos ninguém dentro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Acompanhe mais uma vez a leitura do texto bíblico. Pelas mãos dos apóstolos eram realizados muitos sinais e prodígios entre o povo, e ficavam todos juntos no pórtico de Salomão. Ninguém dos demais ousava juntar-se a eles, mas o povo os elogiava muito. E era cada vez maior o número dos que acreditavam no Senhor, juntando-se a eles homens e mulheres. Chegaram ao ponto de levar os doentes para as praças, em esteiras e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém chegava a multidão, levando os doentes e os atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. No entanto, levantou-se o sumo sacerdote com todos os seus companheiros, ou seja, os membros do grupo dos saduceus, e cheios de inveja, pegaram os apóstolos e os puseram na prisão pública.
Mas à noite um anjo do Senhor, abrindo as portas da prisão, os levou para fora e disse: Vão e se apresentem no templo, e anunciem ao povo todas as coisas que dizem respeito a este modo de viver. Tendo ouvido isso, entraram no templo ao amanhecer e começaram a ensinar. Então o sumo sacerdote chegou com seus companheiros, convocou o tribunal dos judeus, isto é, o sinédrio, e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Quando chegaram lá, aqueles que foram enviados não os encontraram na prisão, e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança, e os guardas em pé junto às portas. Mas quando abrimos, não encontramos ninguém dentro. A ressurreição de Jesus certamente encheu o coração dos apóstolos de muita alegria, acompanhada de muita confiança. Jesus havia se mostrado de fato o vitorioso sobre o mal, o pecado e a morte. Quando subia aos céus, nosso Senhor enviou os seus discípulos, deu a eles a missão de evangelizar, de levar ao povo a boa notícia do Evangelho. Tentem imaginar com que disposição, com que alegria, com que entusiasmo os apóstolos então saem para realizar esta missão que lhes foi confiada por Jesus. Uma alegria, um entusiasmo capaz de arrebatar as multidões, capaz de transformar o mundo. Se somarmos a este entusiasmo os dons que foram concebidos pela efusão do Espírito Santo na vida da igreja nascente, então esse ardor missionário, esse ardor evangelizador atinge a sua máxima plenitude, o seu nível mais elevado. E na primeira parte do texto que nós acabamos de ouvir e de ler, nós encontramos a realização desse ardor missionário. Os discípulos que testemunham com vida e obras aquilo que receberam de seu Senhor e Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Estão fazendo algo bom, algo edificante, estão realizando boas obras, como nós lemos na primeira parte do texto. Curam os doentes, os endemoniados, diante de todo o povo, oferecem um testemunho que os credencia a tal ponto de serem elogiados por todos. E é um testemunho tão poderoso que atrai as pessoas. O exemplo, o testemunho de Cristo arrasta as pessoas, e o autor do livro dos Atos dos Apóstolos faz questão de dizer: tudo isso fazia com que dia após dia o número daqueles que seguiam o Senhor aumentasse. É um projeto que está crescendo, e tem tudo para dar certo. Puxa vida, talvez diríamos nós, se vivêssemos naquela época, de fato, o Senhor tem razão, é agora a instauração
do reino de Deus. Ele está no meio de nós, a força do ressuscitado está no meio de nós. No entanto, quando começamos a ler a segunda parte do texto que nos é proposto para a leitura orante de hoje, começando ali no capítulo 17, nós percebemos que todo este clima muda, para não dizer, este clima se inverte. Existiram, existem e sempre existirão forças contrárias à verdade do Evangelho. Vou repetir, porque isso é muito importante. Existiram, existem e sempre existirão forças contrárias à verdade do Evangelho. Forças naturais, materiais, humanas e também forças sobrenaturais, o poder do mal, o poder do demônio. Jesus Cristo, enquanto caminhava com os apóstolos durante a sua vida pública, jamais lhes escondeu esta realidade. Lhes prometeu 100 vezes mais campos, casas, pais, mães, irmãos, filhos, com perseguições. E no final de tudo, a vida eterna. Em outro trecho do Evangelho, é este mesmo Senhor quem diz: no mundo vocês terão tribulações, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Os discípulos, então, devem estar preparados para estas realidades. Devem conter o seu entusiasmo e devem colocar sempre no horizonte daquilo que fazem, daquilo que dizem, de toda a sua ação evangelizadora, devem colocar sempre neste horizonte a figura preponderante da cruz, que ilumina, que faz com que nós interpretemos de maneira adequada, que nos ajuda a entender todas as situações. Vou repetir porque isso também é importante. A figura constante e preponderante da cruz faz com que os discípulos e as discípulas de Jesus, tanto os de ontem como os de hoje, entendam, compreendam, a partir do olhar e do coração de Cristo, todas as situações. É por isso que nesta segunda parte do texto, muito embora encontremos os discípulos de Jesus sofrendo reveses, a sua ação evangelizadora, né? A realização do bem que Cristo lhes confiou como missão, o bem que Cristo confiou à igreja, né? A salvação que Jesus confiou à igreja para que ela a manifestasse a todo o mundo. Muito embora os apóstolos, os discípulos sofram reveses, nem por causa disso deixam abater o ânimo, permitem que seu ânimo seja abatido. Acabam de ser presos, mas de maneira sobrenatural, miraculosa, né? Saem da prisão e voltam ao templo para anunciar o Evangelho. Continuam, os discípulos continuam, a igreja continua, nós continuamos. Meus irmãos e minhas irmãs, certa vez o Santo Padre, o Papa São João Paulo II, definiu a santidade com palavras que, ouvidas agora, né, diante
de todas essas realidades que o texto que hoje nos é proposto nos apresenta, são palavras que atingem a sua máxima dimensão, a sua máxima força. De fato, São João Paulo II afirmou certa vez: o santo é um pecador que não existe. O santo, repito, é um pecador que não existe. Nós trazemos conosco e vivenciamos, né, de maneira às vezes até profundamente angustiante, a realidade da nossa limitação intelectual, da nossa limitação espiritual, da nossa limitação moral, da nossa limitação física. Em tempos de coronavírus, nossa limitação física, sobretudo, né, é exposta, né, de maneira ostensiva diante das nossas consciências, né? Quantos de nós não se julgam super-homens e super-mulheres, não é? Esses dias estava comentando com os meus confrades como sinto saudades de ir até o parque, né? Correr os meus 5 quilômetros, né? E de repente se abate sobre nós uma realidade que nos esfrega, né, diante do rosto todas as nossas limitações. E quando aquele entusiasmo inicial, né, que muitas vezes é próprio de quem se julga super-homem, quando esse entusiasmo inicial ele é frustrado por uma situação como esta que nós vivemos, que foge ao nosso controle, um dos sentimentos que naturalmente começa a se apresentar no coração é o desejo de desistir. Quando colocamos diante de Deus todas essas situações, naturalmente também surge a desconfiança. Somos quase que tentados a repetir como Jesus: meu Deus, por que me abandonastes? É o grito que naturalmente, repito, brota do coração de todo filho e filha de Deus quando ele experimenta a realidade do sofrimento. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que procuremos uma fonte sempre constante de força para que nós também não nos deixemos abater o ânimo e, o que é pior, não nos deixemos levar pela tentação e pela realização da tentação da desistência. Em outras palavras, que não sejamos tentados a desistir e que não desistemos de fato. Jesus, repito, não engana ninguém. No mundo tereis tribulações. Mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Essa fonte de forças a qual eu me refiro, que deu aos discípulos, não é, a correta compreensão do que lhes acontecia enquanto eles estavam na prisão, que de uma maneira geral certamente orientou, iluminou, fortaleceu a vida dos primeiros cristãos, aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram martirizados. Esta fonte de forças que orienta e continua orientando, que não nos deixa desanimar, desistir, que não permite que nos desviemos do caminho quando as tribulações se abatem sobre nós. Esta fonte de força é a cruz. É a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O Santo Padre e o Papa Francisco,
na primeira missa que ele celebrou para os cardeais depois de ser eleito Papa, durante a homilia, meditava um pouco com os cardeais sobre o texto que a Igreja seleciona para a primeira missa, né, que o Papa celebra com os cardeais depois de eleito. E este texto do Evangelho é o chamado primado de Pedro, né, quando Jesus confere a Pedro o primeiro lugar, digamos assim, entre os apóstolos. Quando Jesus diz a Pedro, né, você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, vou lhe dar as chaves do reino dos céus, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar na terra será desligado no céu. O texto da missa que o Papa celebra logo depois de ser eleito termina aí. O Papa Francisco fez questão de continuar durante a sua homilia, lembrando aos cardeais o que acontece depois. Jesus anuncia a sua paixão, Pedro o repreende, Jesus diz, o Filho do Homem será entregue, o Filho do Homem será morto, mas ressuscitará depois de 3 dias. Jesus repreende a Pedro, afaste-se de mim, Satanás, diz o Senhor, palavras duras. Você não pensa como Deus, mas como os homens. Você é para mim uma pedra de tropeço. E depois, dirigindo-se a todos os apóstolos, a todos os discípulos, Jesus lhes diz, e Jesus nos diz, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e venha atrás de mim. É a respeito desta parte do texto omitida, repito, na liturgia da missa, que o Papa celebra depois de eleito, que o Papa Francisco fez questão de frisar durante a sua homilia. E ele apontava para o risco de se construir uma fé sem a cruz, de se construir uma experiência cristã que abre mão da cruz. Os riscos para a verdadeira fé cristã, quando isso acontece. A cruz é uma bússola. A cruz continua a nos indicar o caminho. Ela continua a ser, né, digo mais uma vez, e talvez direi isso até o final desta nossa meditação por diversas vezes, a cruz é esta fonte inesgotável de forças. Ela equilibra, ela nos dá a verdadeira dimensão, né, do nosso entusiasmo, da nossa disposição. Ela controla a nossa tristeza, a nossa angústia, o nosso medo. Nesse sentido, a cruz funciona como uma balança, não é? Tornando os cristãos pessoas profundamente equilibradas. Como faz mal um cristão desequilibrado? Um cristão desequilibrado tem que olhar um pouco mais para a cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, nos tempos nos quais nós vivemos, o medo também se apresenta, né, como um sentimento constante. A Santa Palavra de Deus, por diversas vezes, repete para nós o conselho, na verdade, a exortação de nosso Senhor. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. O medo nos aprisiona, o medo nos acorrenta, o medo nos faz desconfiar da presença, da ação amorosa, misericordiosa de Deus. Não tenham medo. Quando nós nos aproximamos da cruz, naturalmente o medo se afasta de nós. Quem não tem medo da cruz, necessariamente vai perder todo o medo. Consequentemente,
vai perder todo o medo. Nós vivemos, de fato, num mundo que nos apresenta como proposta de felicidade uma vida sem nenhum sofrimento, sem nenhuma dor, né? A isso se dá o nome de hedonismo, não é? O culto desenfreado do prazer, não é? É preciso viver de tal maneira que toda dor, todo desconforto, todo sofrimento seja sistematicamente evitado. Como se isso fosse possível, não é? Os dias nos quais nós vivemos nos mostram a impossibilidade de tal proposta. Cedo ou tarde o sofrimento nos atinge, a angústia nos atinge, a saudade. Uma pessoa querida parte desta vida para a eternidade. E em momentos assim a cruz continua se apresentando, repito, não é? Como esta bússola, esta balança, este prisma, né? Esta guia que nos ajuda a manter a rota. Na próxima semana nós celebramos, junto com a igreja, né? A liturgia da igreja celebra os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os cristãos são convidados a aproximarem-se da cruz de nosso Senhor, fazendo companhia à sua mãe, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora das Dores, e a João, o discípulo amado, que ali aos pés da cruz nos representou. Eu faço um apelo, que neste ano, vivendo, né, esse contexto todo tão difícil, tão angustiante, pelo qual nós estamos passando, que neste ano nós não precisemos, com todo respeito a São João Evangelista, que nós não precisemos de representantes aos pés da cruz, ao lado da Virgem Maria, que nós nos aproximemos da cruz, como estamos aproximados, que nós vivamos a Semana Santa como experiência profunda de proximidade com nosso Senhor crucificado. Não vamos dar ouvido a uma ideia de cristianismo, a uma proposição de cristianismo manco, completo, capenga, que despreza a cruz de nosso Senhor, que fica pregando vitória o tempo todo, realização o tempo todo, milagres o tempo todo. Esse não é o cristianismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouso dizer aqui, ouso defender isso, não apenas na rede mundial de computadores, mas diante de quem quer que seja. Não é o cristianismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se fosse assim, Jesus não teria nos oferecido a cruz como ferramenta de seu seguimento. Sei lá, nos teria oferecido um baú de ouro, um cálice com vinho, uma corrente, eu sei lá que símbolo, mas nosso Senhor nos apresenta a cruz como ferramenta para o seu seguimento. Vivamos, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, esta Semana Santa com o mesmo entusiasmo dos primeiros apóstolos, que não deixaram jamais de pregar o Evangelho de Cristo, e não apenas com palavras, mas com testemunho da sua própria vida. Não tenhamos medo, como não tiveram os apóstolos, mesmo quando jogados na prisão. De lá saíram, e nós vamos sair. Deus não nos deixará encarcerados, aprisionados, acorrentados para sempre. A prisão também tem o seu sentido, também tem a sua função, também tem o seu objetivo diante do desígnio misterioso de Deus. Repito, vivamos esta Semana Santa muito próximos da cruz de Cristo. Ali, ao lado da Virgem das Dores, contemplando a paixão e a morte de nosso Senhor, ali saberemos o que Deus deseja de nós. Ali Ele nos dirá o que fazer. Por mais absurdo e contraditório que isso possa parecer, neste lugar santo,
Jesus nos fará recobrar o entusiasmo e a alegria, a confiança. E saindo dali, teremos a certeza da ressurreição. Eu sei que tudo isso pode parecer muito contraditório, muito paradoxal, mas é um mistério. E quem o vive sabe do que eu estou falando. Tenha certeza dessas realidades. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, quem foge da cruz, foge de Cristo. Quem foge da cruz, foge de Cristo. É claro que Deus não é o responsável por essa situação que nós passamos, mas ela não deixa de ser uma oportunidade valiosíssima, talvez a única que tenhamos na vida, para nos aproximar da cruz do Senhor. E se quem foge da cruz, foge de Cristo, quem se aproxima da cruz, uma conclusão lógica, se aproxima também de nosso Senhor Jesus Cristo. Tracemos confiantemente sobre nós o sinal da cruz, como pessoas que agora sabem o seu valor e quanto bem esta mesma cruz nos faz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai o meu apelo, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Porque se levardes em conta, Senhor, as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão. Eu vos temo e em vós espero. Minha alma espera no Senhor, mais que o vigia esperando pela aurora. Espere, pois, Israel pelo Senhor, mais que o vigia esperando pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. É Ele quem vai libertar Israel de todas as suas culpas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela paciência, pela atenção de vocês. Confiemos em Deus, fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.